Olá! No vídeo de hoje a gente conversa sobre mais um Alberto Mangel aqui no canal. Digo mais um Alberto Mangel porque seu Mangel deu as caras aqui no canal 2 vezes recentemente, sendo esta a terceira. Aqui a gente já tem vídeo para um livro dele chamado Encaixotando Minha Biblioteca e no fim de semana passado saiu a resenha de uma antologia que é de organização dele, A Contos de Horror do Século XIX. Deixarei todos os links aqui no box de informações, mas hoje a gente fala sobre este livro aqui, Notas para uma Definição do Leitor Ideal, que reúne 24 ensaios do Alberto Mangel, sendo eles textos que ele escreveu para algum jornal, então artigos, também textos de conferências dele e, no geral, textos bem curtos. Se eu não me engano, o maior ensaio aqui tem em torno de 10 a 14 páginas, mas a maioria esmagadora é bem mais breve que isso, tem em torno de 2 a 4 páginas, então são textos bem curtinhos, dá para ler o livro aqui rapidinho. Eu costumava ler 1 a 2 textos deste livro aqui por dia e foi uma experiência ótima, então se alguém ficar interessado aí, recomendo que façam assim também. E do que tratam esses ensaios? Bom, sendo Alberto Mangel, a gente já imagina que trata de leitores, leitura, livros, etc. E é exatamente sobre isso. Mas o Mangel, como sempre, vai muito além disso. Esses costumam ser apenas os pontos de partida dos ensaios dele, então temas envolvendo leituras, livros, etc. Mas o Mangel sempre consegue ir bastante além e eu creio que isso se deve muito à vivência dele, porque a vivência do Mangel é muito rica. Caso você não conheça o Mangel, ele tem uma biblioteca gigantesca com mais de 35 mil volumes. Falo mais sobre isso no livro dele chamado Encaixotando Minha Biblioteca. Ele também já foi diretor da Biblioteca Nacional da Argentina. O Mangel nasceu na Argentina, mas hoje é cidadão canadense. Mangel também foi o leitor de Borges. Quando Borges ficou cego, ele convidou o Mangel para que ele fosse ler para ele. Então imagine as experiências que não vieram a partir daí. E além disso, o Mangel também é filho de diplomata. Então desde a infância dele, ele ficou viajando o tempo inteiro, morou em muitos lugares diferentes. Me identifico com ele neste ponto, essa infância nômade. E com certeza toda essa vivência dele traz um tempero muito especial para os textos dele, porque tratam de temas banais. Inclusive vai ter um texto aqui que eu vou apontar para vocês que trata de um tema extremamente banal. Jamais imaginei alguém escrevendo um texto sobre isso, mas ele faz e o resultado é maravilhoso. Então, para vocês saberem um pouquinho do que a gente tem aqui, eu resolvi falar dos meus ensaios favoritos e eu fui bem criteriosa na hora de escolher os que eu ia apresentar aqui para vocês, então a gente não vai ficar aqui falando para sempre, ok? O primeiro ensaio que eu queria destacar se chama Autor, Editor, Leitor. E aqui o que ele faz é basicamente falar do mercado editorial atualmente, mas principalmente centrado na figura do editor e na relação dele com o autor. Porque o que acontece? Ele parte aqui do princípio de que a relação entre leitor e autor é uma coisa mais definida. Porque, segundo Mangel, se o autor é lido, então o autor vive. Se o autor não é lido, então é como se ele morresse. Já a relação entre o autor, o escritor e editor é um pouco mais complicada e mudou bastante ao longo do tempo. E aí ele fala sobre as coisas como estão hoje. E lembrando que isso tudo é a opinião do Mangel, vivência do Mangel. Eu não conheço muita coisa sobre o mercado editorial, então tenho zero propriedade para dar uma opinião robusta sobre isso, então a gente vai falar da opinião do Mangel aqui. E o que ele diz que está acontecendo atualmente? Ele diz que é muito raro achar um editor que realmente pegue um autor e cuide dele, veja aquele autor como pupilo dele, cuide do seu trabalho, se interesse realmente pelo seu bem-estar, pegar esse novo talento e cuidar dele ao longo da carreira. Não, geralmente os editores vivem em cima do autor na pressão por mais um best-seller. Na opinião do Mangel, editores que realmente se importam com os autores com quem trabalham e que seguem princípios éticos estão cada vez mais raros no mercado, e ele fala que isso se deve até a uma dinâmica do mercado mesmo, que obviamente favorece mais os best-sellers. E aí ele fala um pouco sobre essa dinâmica do mercado, e ele fala uma coisa aqui que eu não tinha parado para pensar, mas acho que faz muito sentido. Me avisem aí se alguém trabalhar em editoras e se sabe se é assim mesmo, mas tem um trecho aqui que diz: nos grandes grupos editoriais, não são mais os editores que tomam as decisões, e sim o departamento de marketing. Ser editor
hoje é um ofício de mártires ou de loucos. E aí depois ele fala um pouquinho da história do editor, como é que o editor surgiu, porque inicialmente a relação não tinha esse intermediário, era apenas autor e leitor, somente depois que surge a figura do intermediário, que é o editor. Então, com a prensa, com o avanço da tecnologia, que possibilitou impressão em massa, avanço do mercado editorial, criação desse mercado editorial, o autor vai sentindo essa necessidade de ter alguém para cuidar da obra dele, para levar para as casas editoriais, facilitar a difusão de sua obra, e essa figura é o editor. Mas, além disso, o editor costuma também prestar um serviço de ajuda ao escritor, no sentido de dar uns pitacos na obra, ver o que pode ser tirado, ver o que pode ser colocado, dar alguns palpites para facilitar a difusão daquela obra também, dar sugestões para que o texto fique mais claro, só que para o Mangel isso está cada vez mais raro, porque tudo isso tem sido substituído pela pressão para criar um best-seller, o que acaba sendo essa busca pela difusão da obra, né? Mas de um jeito não tão legal assim na visão do Mangel. E eu queria encerrar os comentários sobre esse texto com um trechinho dele que diz o seguinte: editores que se contentam em publicar somente títulos de venda supostamente garantida, escritores que se autocensuram para se dobrar às exigências de um público idiotizado, críticos e resenhistas que não sugerem leituras inteligentes, mas que se limitam a resumir ou elogiar um livro, e, claro, leitores que aceitam ser tratados como imbecis, incapazes de se interessar por um livro difícil, são, em última instância, tão culpados quanto as anônimas instituições financeiras que estão nos destruindo. E aí eu queria comentar só uma coisinha sobre isso aqui, porque eu percebo isso no Mangel às vezes, e eu não concordo tanto com ele, com esse pensamento, porque ele costuma criticar os best-sellers, etc. Só que é de um jeito que parece que todos os best-sellers são ruins. Não costumo ler tanto best-sellers assim, eu não sou o tipo de leitura que pauta as minhas leituras a partir de uma lista de best-sellers e pensa, isso deve ser bom. Geralmente eles não me interessam, na verdade. Cada vez me tem interessado menos, eu diria. Mas eu acho um pouco problemático ficar colocando best-sellers assim como se fossem todos ruins e como se o fato de que alguém lesse apenas best-seller fosse algo ruim. O que eu penso que é ruim e acho que é um pouco do que ele fala aqui, é o leitor de best-seller, que geralmente é um livro mais palatável, com linguagem mais clara, mais fácil, para facilitar essa ampla difusão do livro. O que eu acho problemático é que esse leitor pense que ele só pode ler esse tipo de obra, que ele não conseguiria ler algo mais robusto. Mas fora isso, se é do gosto da pessoa, se ela gosta de ler apenas best-seller, porque é isso que ela quer mesmo e não porque ela se acha incapaz de ler outras coisas, eu acho que não tem problema nenhum. Eu acho que no mundo que lê cada vez menos, isso é o menor dos nossos problemas. Em seguida vem o próximo ensaio que eu queria destacar, que é o Breve História das Capas. E é exatamente isso, História das Capas. Eu falei que o Mangel costuma pegar umas coisas banais e fazer ensaios sensacionais a partir disso, né? Mas esse ainda não é o mais banal, aguardem, acho que é o próximo. Mas o que ele faz aqui? Ele parte do princípio de que todos já compramos um livro apenas pela capa. E aí eu queria fazer um adendo, porque eu fiquei pensando aqui, eu acho que eu nunca comprei um livro unicamente pela capa. Já aconteceu muito de a capa ser um critério de desempate, porque sim, para mim, estética importa, e importa muito. Mas o meu critério principal, como eu já falei aqui para vocês, costuma ser tradução e também os textos de apoio. Eu gosto de livros que vêm recheados de texto de apoio, prefácio, pós-fácio, etc. Mas comprar unicamente pela capa, acho que nunca aconteceu. Enfim, mas aqui ele fala então da história da capa, como que as pessoas começaram a prestar mais atenção para a estética da capa, porque inicialmente a função da capa era apenas proteger o livro. Ele diz aqui: a história das capas é muito mais recente que a história do livro. Durante muito tempo, as capas tiveram apenas uma função prática: proteger o livro que cobriam. Como os códices eram guardados deitados sobre as prateleiras, as capas às vezes tinham o título ou o nome do autor escrito na lombada ou na borda. Essa vontade de identificação talvez tenha contribuído mais tarde para o desejo de decorá-los. Embora haja exemplos de capas decoradas nos séculos V e VI, o costume de dar à capa seu próprio valor estético só se estabeleceu séculos depois. Na Alta Idade Média e, sobretudo, no Renascimento, as capas transformaram o livro num objeto de luxo, e a encadernação foi reconhecida como uma arte em si mesma, a meio caminho entre a ourivesaria e a alta costura. Vocês sabiam disso? Não sabia. E aí ele fala um pouco também das capas nos dias de hoje, e ele fala de uma coisa aqui que me deixa maluca, que é colocar fotos de filmes nas capas dos livros. Gente do céu, apenas
pare. Tem editoras aí que pelo menos fazem uma jacket, né? Então você consegue tirar aquela capa horrorosa que geralmente é a capa do filme, mas tem algumas editoras que ignoraram isso e fazem a capa mesmo com a foto do filme. Oh, meu Deus. E aí, como o Manguel diz aqui, é assim que, depois de uma adaptação cinematográfica, os clássicos se disfarçam de best-seller e um Brad Pitt reluzente de suor sorri na capa de uma nova edição da Ilíada. Falei que o ensaio com o tema mais banal viria a seguir, não é? E o nome do ensaio é O Ponto. E é justamente sobre isso que o ensaio fala. O ponto da pontuação mesmo. Minúsculo como uma bolinha de poeira, o ponto, essa mínima bicada da pena, essa migalha no teclado, é o esquecido legislador dos nossos sistemas de escritura. Sem ele, os sofrimentos do jovem Werther não teriam fim e as viagens do Hobbit jamais terminariam. Como estamos sempre ansiosos para começar, não pedimos nada que nos indique o começo, mas precisamos saber quando parar. E de novo a gente tem um renascimento aqui, porque segundo o Manguel, foi só no renascimento que essa solução para indicar o fim de um texto foi uniformizada e amplamente adotada, que era o ponto final. Ele diz aqui que antigamente ficava a gosto do escritor o que ele ia indicar para colocar o fim da frase. Então, às vezes ele fazia algum símbolo, às vezes colocava um traço, mas não era nada homogêneo e eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. O ensaio é bem curtinho, é literalmente só uma folha, mas é dos mais interessantes aqui na minha opinião. E eu queria finalizar o comentário com um trecho que ele coloca bem no finzinho do ensaio, que é de autoria do Isaac Babel, que diz o seguinte: nenhum punhal pode ser cravado no coração com a força de um ponto no lugar certo. A seguir vem o próximo ensaio que eu quero destacar aqui, que se chama Censura e Sociedade. Aqui o Manguel parte do princípio de que a história do livro vem sempre acompanhada da história da sua destruição. Os russos que o digam, aliás. E ele dá alguns exemplos dessa destruição dos livros ao longo da história aqui. A destruição dos arquivos da Suméria, o incêndio da Biblioteca de Alexandria, os crimes dos bibliocastas da Grécia, censores de Roma, as obras pagãs aniquiladas pelos cristãos primitivos, as fogueiras do Santo Ofício, o Holocausto nazista e assim vai. Mas para o Manguel, o que é mais espantoso não é nem essa destruição do livro, essa vontade de destruir o livro, mas sim que isso é algo que perdurou ao longo de toda a história e é comum a todas as culturas. Só que nem sempre essa destruição do livro precisa ser literal. Eu queria ler um trechinho aqui que diz o seguinte: a tarefa dos destruidores de livros é colossal e nem sempre requer o fogo. Às vezes, basta abortá-los ou menosprezá-los. Eu até puxei uma setinha aqui para fazer uma anotação que eu lembrei muito de Fahrenheit 451, porque um dos personagens no livro diz: por que a gente precisa queimar os livros se as pessoas não os leem, né? Numa sociedade que não lê, para que vai queimar o livro? A galera já nem lê mesmo. E ele remonta um pouco aqui a origem desse medo da palavra, fala muito dos governantes da antiguidade que tratavam os escribas com certa atenção e certo afeto, muito em parte porque eles temiam como aquelas pessoas poderiam retratá-los para a posteridade, que acabava dando muito poder a esses escribas também, então era uma figura de quem os governantes costumavam ter certo medo. E aí ele se pergunta, por que tanto medo? E acho que a resposta está justamente na literatura. Essa resposta pode ser encontrada nos livros. E ele dá vários exemplos aqui para chegar a uma conclusão, e na minha visão, essa conclusão é que o livro foi e ainda é temido por muitos por conta do conhecimento que eles podem revelar e o que esse conhecimento pode desencadear. Na página 50, o Manguel diz o seguinte: a sociedade de consumo não tolera os leitores, os verdadeiros leitores, quer apenas leitores diletantes, consumidores de papinha de bebê, pessoas convencidas de que não são suficientemente inteligentes para ler a chamada literatura séria. Essa é outra forma de censurar os livros, fazer-nos acreditar que não os merecemos. Mas aqui eu só queria criticar isso dele colocar a sociedade de consumo, porque eu não gosto muito dessa coisa de a gente ficar culpando a sociedade de consumo, porque no fim das contas nós fazemos parte dessa sociedade. Eu acho que chamar a sociedade do consumo é tirar um pouco a nossa responsabilidade, sabe? Todo leitor, em geral quando criança, faz uma descoberta fundamental, que o lobo que ameaça Chapeuzinho é, e ao mesmo tempo não é, um animal feroz e real, que Chapeuzinho é, e ao mesmo tempo não é, o próprio leitor que a segue pela página, que o lenhador que resgata a menina é, e ao mesmo tempo não é, uma promessa de redenção. Esse entendimento duplo do mundo, essa descoberta de que a inteligência e a imaginação de cada um de nós são os instrumentos mais precisos para desentranhar o mistério que nos rodeia,
Essa revelação que nos é dada através de palavras que narram uma história inventada, mas que sabemos nossa, concreta e verdadeira, isso é algo que só os livros, magicamente, podem nos dar. Aceitar ou não essa dádiva depende de nós. Como depende de nós morrermos afogados na estupidez que nos espreita ou sobrevivermos iluminados no mundo. Em seguida vem aquele que, sem sombra de dúvidas, é o meu ensaio favorito desta coletânea aqui, que se chama Como Pinóquio Aprendeu a Ler. E aí já comecei o ensaio aqui para variar, descobrindo que fui lindamente enganada pela Disney, porque eu nunca li a história original de Pinóquio, só vi a adaptação da Disney e li também a adaptação. E pelo que eu li aqui, para variar, a Disney matou a história, né? Fez algo completamente diferente. Não que seja ruim, eu gosto da história do Pinóquio da Disney, mas vendo aqui sobre a original, o manga eu falar sobre a original parece ser algo bem mais complexo. Fiquei até com vontade de ler, diga-se de passagem. E aqui o manga começa a exposição dele falando sobre a experiência dele lendo Pinóquio e sobre a história do Pinóquio também. Que é esse boneco de madeira que ganha vida e quer ser um menino de verdade, mas não apenas um menino de verdade. Ele não quer ser um menino qualquer. E aqui o manga diz que na história original o Pinóquio aprendeu a ler, mas nunca chegou a realmente ser um leitor. E aí ele se pergunta, o que exatamente é aprender a ler? E aí queria ler um trecho aqui. Ele diz que, portanto, o primeiro passo para se tornar um cidadão é aprender a ler. Mas o que significa exatamente aprender a ler? Muitas coisas, e ele enumera aqui 3 pontos. Primeiro, o processo mecânico de aprender o código de escrita em que a memória da sociedade é registrada. Segundo, o aprendizado da sintaxe que rege esse código. Terceiro, o aprendizado de como os registros nesse código permitem conhecer, de maneira profunda, imaginativa e prática, nossa própria identidade e a do mundo que nos rodeia. Esse terceiro aprendizado é o mais difícil, o mais perigoso e o mais poderoso. E é o que Pinóquio nunca conseguirá completar. Acho que não é segredo nenhum que, ao longo da história, não foi muito interessante para muitos governantes que a população realmente aprendesse a fazer esse terceiro tipo de leitura, essa leitura mais crítica, pensar a partir daquilo que está lendo. Aliás, isso continua acontecendo até os dias de hoje. E aí o Mangel faz algumas colocações aqui na página 61 que eu queria ler para vocês. Ele diz, se a sociedade estabelece um sistema para satisfazer esses requisitos básicos e instaurar a educação obrigatória, também oferece a Pinóquio distrações desse sistema, tentações de entretenimento que não exigem pensamento nem esforço. E aí ele dá uma citação aqui de um dos personagens de Pinóquio, que diz, sem escolas, sem professores, sem livros. Isso é que é país bom. Na mente de Pavio, que é o personagem, os livros, com razão, são associados com a dificuldade. E a dificuldade, tanto no mundo de Pinóquio como no nosso, adquiria um sentido negativo que nem sempre teve. A expressão latina, através das dificuldades chega-se às estrelas, é quase incompreensível para Pinóquio, assim como para nós, pois ele espera que tudo possa ser conseguido com o mínimo esforço possível. Parece familiar? Nossa, eu acho que isso é uma das coisas mais desesperadoras da sociedade atualmente. Essa coisa de que as coisas parecem estar tão fáceis atualmente, e fáceis eu digo para pessoas como nós, que temos o privilégio de ter um teto, ter tido acesso à educação, não faltar nada, etc. As coisas estão tão fáceis pra gente que a gente simplesmente tem uma repulsa gigantesca para tudo aquilo que oferece algum tipo de dificuldade. Eu comecei a ver muito isso quando eu comecei a me expor nas redes sociais mesmo. Que às vezes eu até mostro a vocês que eu tô indo correr bem cedinho. Já perguntaram também se eu praticava outro esporte. Eu digo que além de corrida eu faço musculação, que eu odeio, mas que tem que fazer. E aí as pessoas falam, ué, mas por que você faz se odeia? Mas, gente, vocês precisam fazer só aquilo que vocês gostam, porque senão vocês estão meio ferrados. E é isso, essa repulsa contra a dificuldade. E eu pensei muito sobre isso e até falei aqui sobre isso com vocês na resenha para Cartas a um Jovem Poeta, do Rainer Maria Rilke, porque uma das citações que mais me encantou naquele livro, e olha que não foram poucas, é quando ele diz algo como: o fato de algo ser difícil é apenas mais um motivo para que você o faça, porque se ali tem uma dificuldade, tem algo que você precisa se aprimorar. E o Mangel diz aqui, a sociedade não estimula essa busca necessária da dificuldade, essa acumulação
geração de experiência. Nossa, isso aqui dava um vídeo. Eu até pensei já em fazer um vídeo sobre isso, mas tem tanta coisa para falar que eu acho que pode ficar meio confuso. Aí o Manguel vai dando alguns exemplos aqui de grandes obras e algumas coisas que estão implícitas ou até mesmo explícitas nelas, e diz o seguinte: Pinóquio tampouco teria notado esse detalhe se topasse com a metamorfose. A única coisa que lhe restou fazer, depois de aprender a ler, foi repetir a cartilha como um papagaio. Ele assimila as palavras que estão na página, mas não as digere. Os livros não passam a ser realmente seus, porque ele, no final das suas aventuras, continua sendo incapaz de aplicá-los à sua própria experiência. Aprender a ler, portanto, consiste em adquirir os meios para apropriar-se de um texto e participar das apropriações de outros. É nesse campo ambíguo entre a posse e o reconhecimento, entre a identidade imposta por outros e a identidade descoberta por cada um, que se encontra, acredito, o ato de ler. Educar é um processo lento e difícil. 2 adjetivos que na nossa época deixaram de ser elogiosos e passaram a denotar falhas. Hoje em dia, parece quase impossível convencer a maioria de nós das virtudes da lentidão e do esforço deliberado. Ai, meu Deus do céu, eu concordo tanto com isso. Até coloquei um sim, várias exclamações aqui. Contudo, Pinóquio só conseguirá aprender a ler se não tiver pressa, e só poderá se tornar um indivíduo pleno através do esforço exigido para aprender devagar. Seja no tempo de Collodi, que é o autor de Pinóquio, com suas cartilhas que os alunos repetem como papagaios, seja no nosso, com suas informações quase infinitas e regurgitadas, é facílimo ser ligeiramente letrado, acompanhar uma comédia na televisão, entender o trocadilho de um anúncio publicitário, ler um slogan político, usar um computador. Mas, para ir mais longe e mais fundo, para ter a coragem de enfrentar nossos medos, dúvidas e segredos ocultos, para questionar o funcionamento da sociedade em relação a nós mesmos e ao mundo, precisamos aprender a ler de outra maneira, de uma forma diferente, que nos permita aprender a pensar. Quase tudo o que nos rodeia incentiva a não pensar, a nos contentarmos com lugares comuns, com uma linguagem dogmática que divide o mundo claramente em branco e preto, bom e mal, eles e nós. É a linguagem do extremismo, que nos dias de hoje aflora por toda parte. E aí, no meio de tudo isso, ele coloca: o diálogo deve ser evitado, que é como as coisas estão atualmente. Gente, esse texto é fenomenal. Minha vontade é ler inteirinho aqui e comentar todo, mas vou finalizar com uma frase aqui que ele coloca no finzinho do texto pra gente não ficar aqui falando para sempre, que é: toda crise de sociedade é, no fundo, uma crise da imaginação. Ai, que texto maravilhoso. Recomendo muito a leitura. E se vocês se interessam por esse tema, tem um vídeo aqui no canal, uma resenha para um livro do Orwell chamado Por que Escrevo? Esse é o título de um dos ensaios que está contido neste livro. Tem um ensaio lá que, se eu não me engano, se chama Política e Língua Inglesa. O ensaio é fenomenal e tem muita relação com o que o Manguel coloca aqui. Recomendo fortemente que vocês assistam ao vídeo e, principalmente, leiam o livro. E, por fim, queria destacar o ensaio que dá título ao livro, que é Notas para uma definição do leitor ideal. E aqui ele coloca várias pontuações que descreveriam o leitor ideal e eu queria ler só as que me chamaram mais atenção aqui para vocês. Ele diz: o leitor ideal não acompanha uma história, participa dela. O leitor ideal é cumulativo. Cada vez que lê um livro, acrescenta uma nova camada de lembranças à narrativa. Cada leitor ideal é um leitor associativo. Lê como se todos os livros fossem obra de um autor eterno e prolífico. Acho que muitos aqui vão se identificar com isso, que a gente lê um livro e ao mesmo tempo que a gente lê o livro, a gente está associando, pelo menos as pessoas que leem mais de um livro ao mesmo tempo, como eu sempre estou lendo um livro e aí eu associo com todas as outras leituras que eu estou fazendo. É impressionante. O leitor ideal jamais conta quantos livros tem. E aqui eu me senti contemplada, porque eu não faço a menor ideia de quantos livros eu tenho e vocês vivem perguntando isso. O leitor ideal percorre os caminhos conhecidos. E aí ele faz uma citação do Nabokov aqui. Um bom leitor, um leitor importante, um leitor ativo e criativo é alguém que relê. Falaremos sobre isso em breve aqui no canal, aliás. Escrever nas margens é marca de um leitor ideal. O leitor ideal faz proselitismo. A famigerada panfletagem. O leitor ideal quer chegar ao final do livro e, ao mesmo tempo, saber que o livro nunca acabará. Quem nunca? E, por fim, a literatura não depende de leitores ideais, mas apenas de leitores suficientemente bons. E é com essa nota que ela encerra o textinho. É uma delícia, são vários pontos assim que começam: leitor ideal, isso. E é muito legal, que dá para pensar bastante sobre aspectos da leitura a partir disso aqui. Enfim, mais um livro sensacional de seu Alberto Manguel.
recomendo fortemente a leitura aí para vocês. Recentemente me perguntaram no Instagram por onde que eu recomendo começar Alberto Manguel, e olha, tudo que eu li dele até agora é extremamente palatável, assim, muito fácil de ler, muito tranquilo. O Manguel tem uma linguagem bastante acessível, mas que faz a gente pensar muito além da superfície através dos seus textos, mas eu recomendaria aqui dois que vocês conseguem achar facilmente, que é este aqui e também o Encaixotando Minha Biblioteca. Acho que é ideal para conhecer o Alberto Manguel. Ele tem um outro livro também que pode ser bem legal para quem quer conhecê-lo, que talvez inclusive seja o meu livro favorito dele, que é O Leitor como Metáfora, mas pelo que eu vi, esse livro está esgotado. Eu vou dar uma olhadinha, se eu achar, eu coloco um link aqui no box de informações, mas se vocês acharem por aí, fica a dica, porque o livro é maravilhoso, como aparentemente tudo que o Manguel escreveu. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito ainda. Um grande beijo e até o próximo vídeo.